Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Motivo de alegria a gente está aqui, louvando a Deus, oferecendo o nosso melhor para Ele, oferecendo o nosso culto a Ele, né? E a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 26. E o Espírito Santo já confirmou a mensagem de hoje, né? Porque a palavra devocional vai falando de Isaac e Abraão, a missionária falou de promessa e chamado. Então eu creio que o Espírito Santo já me confirmou a palavra. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. E eu vou estar lendo a partir do versículo 17, para a leitura não ficar muito extensa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Gênesis 26, 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram poços os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali poços de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, dando glória a Deus, engrandecendo o nome santo do Senhor. Irmãos, então, a mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje é falando um pouco sobre Isaac, né? Sobre chamado, sobre promessa, assim como eu havia dito no começo, que o Espírito Santo tinha me confirmado. Eu vou trazer para os irmãos aqui algumas características de Isaac. Para os irmãos, eu acredito que a maioria aqui conhece, né, quem foi Isaac, porque é realmente uma passagem bem conhecida, mas eu vou trazer algumas características que a Bíblia destaca sobre Isaac. A Bíblia fala, irmãos, que Isaac, ele foi o primeiro homem na Bíblia a ter o seu nome mencionado por Deus antes mesmo de nascer. A Bíblia também fala que Isaac, ele era submisso ao seu pai, que nós podemos ver na passagem, na palavra devocional desta noite, que ele era obediente ao seu pai, e quando seu pai levou ele para ser sacrificado, ele era submisso ao seu pai. Isaac, ele herdou não só os bens do seu pai, mas ele também herdou o grande legado espiritual de Abraão. Isaac, ele tinha como característica a obediência, né? E ele esperou pacientemente até que Deus preparasse para ele uma esposa. Isaac também tinha como característica, né, no seu comportamento, ele era uma pessoa serena, né, e uma pessoa tranquila. Então são algumas características que a Bíblia relata sobre Isaac. E meus irmãos, o capítulo 26, ele vai relatar então a história de Isaac, filho de Abraão, mais conhecido como filho da promessa, porque Isaac carregava sobre ele a promessa de que ele, através dele, teria seria uma descendência numerosa, né? Ele possuiria terras, ele possuiria uma nação, e que através dele, Deus ele ia abençoar todas as famílias da terra. E o capítulo 26 também vem relatar, irmãos, que nessa época eles estavam passando por um período de fome, porque havia uma seca muito prolongada sobre a terra, né? Então essa seca e essa fome fez com que Isaac tivesse que se mudar. Então Isaac se mudou para a cidade de Gerar. Essa cidade, essa palavra Gerar, o significado dela em hebraico quer dizer noite ou lugar de pernoite. E essa cidade era a cidade principal dos filisteus, ela era habitada por filisteus, né? Então Isaac, ele foi para essa cidade,
E ali ele habitou. Porque Deus falou com Isaac. Deus falou que era para Isaac permanecer naquela cidade. Deus deu uma ordem para Isaac e disse que para Isaac não ir para o Egito. Que era para Isaac permanecer em Gerar, porque ali ele abençoaria Isaac. Naquele lugar, Deus renovou a sua promessa. A promessa que ele tinha feito lá com o pai de Isaac, Abraão, ele renovou a sua promessa com Isaac neste lugar. Então Isaac obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu a ordem que Deus deu para ele, que era para ele permanecer ali, que ali ele seria abençoado, porque Deus era com ele. E ele ia prosperar naquele lugar. Irmãos, e assim Isaac obedeceu, e Isaac foi muito próspero naquele lugar. Isaac, a palavra de Deus diz que ele plantou naquele ano, era um ano de seca, ele plantou numa terra seca, e que mesmo todos dizendo para ele não plantar, ele não ouviu a voz das pessoas, ele ouviu a voz de Deus, daquele que chamou ele, daquele que disse que ia prosperar ele naquele lugar. Então não importa se a terra está seca, irmãos. Se Deus mandou, se Deus falou planta, você tem que plantar. Porque ele que te garante. Então assim Isaac fez, ele plantou. E sabe o que a Bíblia diz? Que no mesmo ano que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor era na vida dele, porque o Senhor abençoava eles. Só que, irmãos, a prosperidade de Isaac começou a incomodar os filisteus. Os filisteus começaram a sentir inveja de Isaac, porque tudo que Isaac fazia era próspero. A agricultura era próspera, os bois eram prósperos. Então aquilo começou a incomodar os filisteus. Começou a fazer com que eles tivessem um sentimento de inveja sobre as coisas de Isaac. Então o que eles fizeram? Eles começaram a entulhar todos os poços que Abraão havia aberto no passado. Irmãos, naquela época, os poços, eles eram o que trazia o sustento, né, para os seres vivos. Naquela época, as riquezas das pessoas eram medidas através de poço. Quanto mais poço a pessoa tinha, mais rico a pessoa era considerada. Então, assim, antes de plantar, antes de criar um animal, as pessoas elas tinham que saber se os poços que elas tinham era suficiente para estar ali regando, para estar ali dando, fornecendo um alimento para os seus animais, né? Então, irmãos, Abimeleque, vendo todo o crescimento de Isaac, disse que Isaac estava maior que eles, que era mais poderoso que eles. Então, Abimeleque disse para Isaac, expulsou Isaac da cidade de Gerar. Isaac, ele foi embora, né, e ele foi habitar no vale de Gerar. E quando Isaac ele chega lá no vale, o que ele começou a fazer? Ele começou a desentulhar os poços, né, que haviam sido tampados após a morte do seu pai. Então, meus irmãos, a partir daqui, nós vamos começar a observar a persistência de Isaac. Nós vamos começar a observar alguns comportamentos de Isaac que vai trazer ensinamentos para nós nessa noite. Porque, irmãos, Isaac ele foi tentado a parar várias vezes. O inimigo tentou parar Isaac várias vezes, e é assim na nossa vida. Quantas vezes o inimigo se levanta para parar a nossa caminhada com Deus? Quantas vezes o inimigo se levanta para fazer com que a gente pare, para que a gente não prossiga? Ele lança uma seta, ele lança uma enfermidade, ele lança uma palavra, ele lança uma intriga, ele lança uma contenda. Porque ele quer que a gente pare. Irmãos, mas Isaac, todas as vezes que tentaram parar ele, sabe o que ele fez? Ele recomeçava. Aleluia. Ele recomeçava. Irmãos, trazendo para os nossos dias, não importa quantas vezes o inferno vai se levantar nas nossas vidas. Se o inferno se levantar 10 vezes nas nossas vidas, 11 vezes a gente tem que se levantar. Sabe por quê? Porque a gente não pode ser menos intenso para construir a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, do que o inferno tem sido intenso para tentar nos derrubar, para tentar nos parar. Então a gente precisa, irmãos, ter a consciência de que a responsabilidade da construção do nosso chamado, da construção daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos prometeu, é minha e é sua. Não tem outra pessoa, irmãos, para a gente colocar a culpa. Não é o pastor, não é a missionária. Essa responsabilidade é nossa. É nossa, irmãos. Nós carregamos. Sabe por quê? Porque Deus fez a promessa, Deus deu palavra, Deus deu dons, Deus te colocou nesse ambiente aqui. Então a responsabilidade é nossa, meus irmãos. A responsabilidade da construção, irmãos, é nossa. Então o que nós precisamos fazer? Desentulhar aquilo que o inimigo colocou para nos impedir. Começar a tirar, começar a lançar fora, irmãos. Lançar fora
tudo que o diabo tem lançado na nossa vida, aquilo que não traz edificação, nós precisamos lançar fora. Irmãos, então a palavra de Deus vai dizer que Isaac, ele quando chega lá, ele vai abrir o primeiro poço. Está aqui no verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, meus irmãos, Isaac, ele cava o primeiro poço. E quando ele cava o primeiro poço, vêm os inimigos. Vêm os inimigos para quê? Para parar Isaac. Para fazer com que ele não chegue ao seu chamado. Né? E ele colocou o nome daquele poço de contendas. Irmãos, muitas vezes a gente encontra pessoas na nossa caminhada que não sabem cavar poços. Só que além dessas pessoas não saber cavar os poços, sabe o que elas fazem? Elas querem entulhar os poços das outras pessoas. São aquelas pessoas que só vê defeito, são aquelas pessoas que só vê dificuldade, mas nunca reconhece o trabalho, irmãos. E isso a gente vai encontrar na nossa caminhada. Aleluia. Mas, irmão, sabe o que Deus quer de mim, de você? Ele quer que esses entulhos que são colocados no nosso caminho não se tornem um empecilho para a nossa caminhada. Irmãos, mesmo que entulharem os nossos poços, mesmo que lançarem uma palavra, mesmo que venham com perseguição, mesmo que venham com alguma coisa que vem te afrontar, irmãos, nós precisamos continuar cavando e lançar fora tudo aquilo que não traz edificação para a nossa vida. Deus, irmãos, Ele quer que a gente permaneça firmes, de fé em fé, de glória em glória, né? Irmãos, a gente precisa entender, assim, que Deus, ele cumpre o que Ele faz na nossa vida. Isaac, que Ele fala que vai fazer na nossa vida. Isaac, ele era filho da promessa. Isaac, filho da promessa, ele ficou de braços cruzados esperando a promessa acontecer na vida dele, irmãos? Não. Isaac, irmãos, ele teve que trabalhar. Isaac, ele teve que desentulhar poços. E não foi só desentulhar poços, não. Isaac teve que persistir. Porque quando ele chegou no primeiro poço, veio o inimigo e tomou dele. Então, além dele ter o trabalho de cavar, além dele ter que se movimentar, irmãos, ele teve que persistir, ele teve que continuar a caminhar, porque ele tinha convicção daquele que tinha chamado ele. E assim nas nossas vidas, irmãos, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que um dia a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Nós precisamos ter a convicção de que ela vai se cumprir, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar, nós precisamos estar indo na mesma direção que o nosso chamado. Porque só assim, irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. A promessa, irmãos, ela já está em mim e a promessa ela já está em você. Só basta a gente estar na mesma direção que ela, caminhar no sentido dela e buscar ela. É isso que Deus quer da gente, meus irmãos. Isaac cavou o primeiro poço, o inimigo chegou, tomou dele, e o que ele continuou? Caminhando em direção à sua promessa. A Bíblia vai falar aqui no versículo 21, então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. Irmãos, Isaac, ele não deixou o primeiro obstáculo da vida dele fazer com que ele parasse. Muitas vezes, irmãos, a gente está começando a caminhada, qualquer coisinha, parei. Pronto, parei, não dou conta, daqui eu não prossigo mais, daqui eu não vou. Irmãos, olha o que Isaac fez, ele continuou caminhando. Ele persistiu e ele cavou outro poço. Irmãos, só que quando ele cavou esse poço, vieram os inimigos de novo. Mais uma vez os inimigos vieram sobre a vida de Isaac e tomaram o poço dele. E ele colocou o nome desse poço de Sitna, que significa inimizade. Irmãos, outra coisa que a gente precisa entender é que nem todo mundo vai ficar feliz com o nosso crescimento. Nem todas as pessoas, irmãos, vão entender o nosso chamado. Nem todas as pessoas vão entender a nossa promessa. Mas, irmãos, a gente não pode esperar que as pessoas elas venham enxergar a gente da mesma forma que Deus enxerga. Por quê? As pessoas elas têm o poder de ver o nosso exterior. Ela vê quem nós somos aqui por fora, mas Deus não, Ele conhece o nosso íntimo. Aquilo que só Deus sabe, irmãos, Ele conhece.
Então a gente não pode esperar essa atitude das pessoas. Isaac, irmãos, ele já abriu mão do primeiro poço. E quando chegou os inimigos, ele abriu mão do segundo também. Irmãos, sabe o que me chama a atenção aqui? Se a gente observar o comportamento de Isaac, em nenhum momento Isaac discutiu com seus inimigos. Em nenhum momento Isaac contendeu. Isaac era pacificador. Isaac não queria inimizades. Isaac, ele era um homem sereno, um homem tranquilo. Então ele não contendia com as pessoas. Ele não causava uma situação pior. Ele pacificava, ele era pacificador. Ele trazia ali, ele deixava, mesmo que ele tinha tido um esforço ali para cavar, ele preferia deixar. Sabe por quê, irmãos, que Isaac deixava? Porque a gente tem duas escolhas na nossa vida. Ou você se defende, ou Deus te justifica. Isaac, ele tinha certeza que Deus o justificaria. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou. Porque ele estava no caminho de Deus. Ele estava seguindo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então ele tinha a certeza que ele não precisava contender. Ele não precisava discutir. Ele não precisava argumentar. Porque quem justificaria Isaac era Deus. E é assim na nossa vida, irmão. Quem nos justifica é Deus. Nós não precisamos contender com ninguém. Nós não precisamos criar inimizade. Nós não precisamos estar na casa de ninguém, falando mal de ninguém, fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque quem nos justifica é eu e você. Porque se a gente está no caminho, se a gente está fazendo aquilo que Ele mandou, não precisamos abrir a nossa boca. Aleluia. Não precisamos abrir, irmãos. E também, irmãos, porque Isaac entendia que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. Isaac entendia isso, então ele não contendia, ele não brigava, ele simplesmente deixava, mas ele parava? Não, ele continuava. Ele continuava caminhando, Isaac continuava caminhando. Ele continuava, irmãos. Então a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 22, e partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Irmãos, Isaac não parou no primeiro poço. Isaac não parou no segundo poço. Isso fez com que ele chegasse no terceiro poço. E quando ele chegou no terceiro poço, não houve contenda. Sabe por quê? Porque a resistência ela pode durar 1, 2 vezes, mas ela não vai durar para sempre, irmãos. Ela não vai durar. E o Isaac, no primeiro problema que apareceu, ele persistiu. No segundo problema que apareceu, ele persistiu, ele continuou, ele foi em frente, ele não parou. Ele continuou o seu chamado, porque ele tem uma promessa, ele era filho da promessa. Irmãos, e o terceiro poço, Reobote, eu vi várias traduções e eu peguei essa daqui, alargamento. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender. Deus, Ele não pode abençoar a semente que você não lançou. Deus não pode prosperar a porta que você não abriu. Ele não pode, irmãos, alargar, prosperar aquilo que você não começou. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, abençoa meu ministério. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, abençoa, prospera o meu trabalho, irmãos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa semear. Semear no nosso casamento, aleluia, semear na nossa família, semear no nosso ministério, semear no nosso trabalho. Sabe como tem que ser a vida do cristão? Uma constante plantação. Todos os dias nós temos que semear. A nossa vida tem que ser essa, irmãos, porque a palavra diz que aquele que planta vai colher a promessa. Se você quer colher a tua promessa, você tem que plantar. Nós temos que plantar, irmãos, porque só assim nós vamos colher a nossa promessa. Sem plantação não há colheita, irmãos. Não existe, não tem como isso acontecer. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome santo, santo é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer que Isaac, ele poderia ter cavado novos poços. Irmãos, existe a graça de Deus quando a gente começa algo novo? Existe. Irmãos, mas existe dupla honra quando você recomeça naquilo que o inferno tentou te parar. É a dupla honra de Deus. Sabe o que fala sobre a dupla honra? É Deus restaurar aquilo que foi ferido no lugar que foi ferido, meu irmão. É isso que fala da dupla honra. Por isso que nós precisamos recomeçar, desentulhar, tirar aquilo que o diabo lançou, que ele nos parou, que ele fez com que a gente se prostrasse, com que ele fez com que a gente não se levantasse, que a gente desanimasse, irmãos. A gente precisa desentulhar, tirar
tirar todos os entulhos em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Crônica, ele vai relatar a passagem de Paulo. Quando Paulo estava naquele navio e sofreu aquele naufrágio, e eles pararam numa ilha, e eles fizeram uma fogueira, e Paulo ali pegando os gravetos para colocar na fogueira, Paulo foi picado por uma serpente. Então aqueles homens olharam para Paulo e falaram: esse homem é amaldiçoado. Os deuses tentaram matar ele aqui no naufrágio, não conseguiram, mas agora vão matar ele com o veneno da cobra. Com esse veneno. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Paulo, ele não morreu com veneno. Paulo, ele não morreu. Então, quando aquelas mesmas pessoas olharam para Paulo, disseram que ele era amaldiçoado, aquelas mesmas pessoas, quando viram que ele não morreu, começaram a acreditar que ele fosse um Deus. Então, eles decidiram: vamos trazer os doentes da ilha para que ele possa orar por eles. Irmãos, vocês entendem o que é isso? Aquela mão que estava ferida, aquela mão que versículos atrás estava ferida, picada pelo veneno, versículos à frente, é a mesma mão que vai trazer a cura. É a mesma mão que está curando. Agora, um lugar que era um lugar de vergonha, um lugar que era um lugar de dor, agora virou um canal de bênçãos para curar as pessoas. É isso que é a dupla honra, irmãos. É Deus te levantar naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, naquele lugar que o diabo te envergonhou. Mas é nesse lugar que Deus vai te levantar. É nesse lugar que Deus vai fazer você crescer, que Deus vai te prosperar. É isso que é a dupla honra de Deus. É isso que aconteceu aqui com Paulo, irmãos. Aleluia. Irmãos, é no lugar que o inferno tentou te parar que Deus vai restaurar a sua vida. Aleluia. Irmãos, a gente olha para um casamento e fala assim: ah, não tem mais jeito não, acabou. Não tem mais jeito, não tem o que fazer mais. Irmãos, isso é dupla honra. Quando Deus quer agir, quando você está na posição, irmãos, daqui a pouco você olha para esse casamento, está lá o casamento restaurado, e o casal dando testemunho, e servindo de exemplo para os outros casais, e contando o seu testemunho, e falando da glória de Deus. Irmãos, você olha uma pessoa lá no leito de morte, desenganado pela medicina, irmãos. Mas daqui a pouco, sabe o que você vê? A pessoa contando seu testemunho. Você vê a pessoa louvando, engrandecendo a Deus e falando da glória de Deus na vida dele. Isso é dupla honra, porque Deus honra no lugar de dor e de vergonha. Ai, ela manda canta na maia, ela manda como na ia ser canta na maia, chorei canta na maia, ela manda. Oh, aleluia, chegando na maia, como na ia, ela manda. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não sei aonde o inferno tentou te parar, mas Deus manda te dizer nesta noite: recomeça. Recomeça, 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 recomeça. Recomeça. Volte lá, tira o entulho, desentulha todos os poços. Chore, canta na mãe, ela manda como nascer. Volta lá e recomeça. Começa a limpar, começa a tirar. Porque Deus vai te honrar, porque Deus vai prosperar, porque Deus vai fazer você prosperar neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, talvez você é aquele que chegou no primeiro poço. Você chegou no primeiro poço, mas ali, o primeiro obstáculo, irmãos, fez com que você parasse. O primeiro obstáculo, o primeiro problema, o primeiro empecilho fez com que você parasse. Talvez você é aquele que chegou no segundo poço. Você foi um pouquinho mais adiante, você foi um pouquinho mais além. Mas ainda assim, irmãos, você não prosseguiu, você parou. Irmãos, nessa noite, Deus manda te dizer: não pare no primeiro obstáculo, não pare no segundo obstáculo, porque você tem uma promessa. E porque Deus sabe de todas as coisas. E para você chegar no seu destino, você precisa se movimentar. Você precisa trabalhar, você precisa fazer. Você precisa estar na posição.
planos de Deus, quando estamos posicionados, irmãos, é Ele que vai abrir os passos para você. Ele vai alargar, assim como alargou aqui para Isaac. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que você caminhe olhando para a grandeza de Deus. Que você caminhe, irmãos, olhando para a grandeza de Deus e não caminhe olhando para aquilo que você pode fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente não sabe todas as coisas, mas nós carregamos dentro de nós, irmãos, aquele que estabeleceu todas as coisas quando nada existia. Nós carregamos dentro de nós, irmãos, um Deus vivo, eficaz, um Deus que cumpre a palavra. Basta a gente estar na posição, basta a gente estar em movimento, em movimento, em movimento. Basta a gente estar caminhando em direção à nossa promessa. Não podemos ficar esperando a promessa acontecer sem lutar, sem buscar, sem batalhar. Isaac, filho da promessa, lutou, perseverou. Irmãos, Isaac não deixou o problema, não deixou o inimigo, não deixou a contenda, não deixou a inimizade, não deixou o desânimo, não deixou nada fazer com que ele parasse. Irmãos, quando a gente tem a convicção daquele que chamou. Isaac tinha exemplos lindos da sua casa, do seu pai, testemunhos ali. Ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para o pai dele, daquilo que Deus tinha renovado com ele. Irmão, a gente precisa olhar para Deus, porque a gente, irmãos, vai viver aquilo que Ele falou que a gente vai viver. A gente é aquilo que Ele disse que a gente é. A gente pode aquilo que Ele disse que a gente pode. Irmãos, que nessa noite nós venhamos ser um Isaac. Que nós venhamos ser um Isaac em relação à nossa promessa. Que nós venhamos persistir a cada batalha, a cada levante de Satanás na nossa vida. Que nós venhamos, irmãos, nos levantar e recomeçar. Aleluia. Que a cada vez que alguém entulhar nossos poços, a gente recomeça e desentulha tudo de novo. Ó, vai limpando, vai tirando. Para chegar no segundo, porque do segundo você vai chegar no terceiro. Do terceiro você vai chegar lá na prosperidade onde Deus te prometeu. Você vai chegar na promessa de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Basta que creiamos na palavra de Deus e basta que a gente faça a nossa parte. Porque existe, cada um tem uma parte. E a nossa responsabilidade é construir o nosso chamado. Porque, irmãos, a única pessoa que pode desistir de você é você mesmo. Porque Deus, Ele não desiste de ninguém. Mas se você desistir de você, se você parar de lutar, se você parar de caminhar, irmãos, como Deus vai fazer na sua vida? Então continue caminhando. Está doendo? Continue caminhando. Está sofrendo? Continue caminhando. Estão te afrontando? Continue caminhando. Estão se levantando contra mim? Continue caminhando. Estão entulhando meus poços? Continue caminhando, irmão. Porque assim como Isaac chegou aonde ele disse que Deus prosperou ele, eu e você também vai chegar. Em nome de Jesus, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, irmãos. E tudo que Ele cumpre, tudo que Ele diz que vai fazer na nossa vida, Ele cumpre. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, até aqui o Espírito Santo me guiou. Glória. Eu agradeço pela oportunidade. E que essa palavra venha ficar no coração dos irmãos. Que o Espírito Santo possa revelar no coração de cada um aquilo que cada um precisa nessa noite para sair daqui mais forte, para sair daqui com mais convicção da sua promessa e com mais sede, mais vontade de buscar. Aleluia. De buscar e o desejo de não parar. De não parar, irmãos. A gente não pode parar. A caminhada com Deus é uma caminhada incessante. Ela não vai parar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar caminhando. A gente nunca vai parar. Nunca vai chegar um dia e falar, vou descansar agora, ó. Não, irmãos. A caminhada com Deus, ela vai ser incessante até o dia que Ele voltar. Glória. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.